Olá para você que está chegando agora para participar com a gente de mais um encontro digital do consórcio PCJ. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje iniciaremos uma sequência de entrevistas de grandes nomes da área ambiental e de gestão de recursos hídricos no âmbito do projeto Gota d'Água, que neste ano tem como tema dos debates a década da transformação, alcançando as metas da Agenda 2030 por meio da educação. A agenda completa das atividades previstas para serem realizadas pelo projeto nesse ano, você confere no link que vai aparecer aqui embaixo para você logo mais, www.agua.org.br/programas/educação e sensibilização ambiental. Portanto, vamos iniciar o nosso primeiro Gota d'Água entrevista. Eu estou recebendo aqui na nossa sala virtual a coordenadora de capacitação do SINGRE, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e da Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, a querida Renata Maranhão. Renata Maranhão é mestre em Ciências Florestais, especialista em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e graduada em Engenharia Ambiental, além de ser especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, onde atua na área de capacitação do SINGRE, como já mencionamos anteriormente. Antes disso, ela também atuou durante 15 anos no Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, como técnica temporária em políticas públicas, analista ambiental, gerente de projetos e diretora de educação ambiental. Renata, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la aqui conosco, nesse momento aqui de nós discutirmos um pouco mais sobre educação ambiental e capacitação. Olá, gostaria de cumprimentar todos os parceiros do Projeto Gota d'Água, agradecer o convite, a oportunidade de conversarmos um pouco sobre capacitação e parabenizar na pessoa da Andréia e do Murilo a iniciativa e a metodologia adotada. Vocês vão ver que vai ser uma hora muito interativa, com propostas ricas, que já traz métodos, né, da educação para facilitar aí o aprendizado e esse diálogo entre os parceiros do Projeto Gota d'Água. Muito obrigada pela oportunidade. Então, Renata, já para a gente começar e para ambientar as pessoas já com essa temática de hoje, que nós vamos falar muito aqui de capacitação, como que foi criado esse setor dentro da ANA? Qual que foi a principal motivação para a criação da capacitação, desse setor de capacitação pela Agência Nacional de Águas e Saneamento? A área de capacitação, ela nasce junto com a Agência Nacional de Águas, na época era uma superintendência de tecnologia e capacitação, e ela tinha como objetivo trabalhar aspectos relacionados à capacitação e educação associado à ciência e tecnologia. Então, se almejava implementar centros de excelência em tecnologia, implementar projetos, programas e atividades na área de capacitação e executar também projetos de educação para fomentar a participação da sociedade, né? Reconhecendo que a Política Nacional de Recursos Hídricos ela é uma política descentralizada, participativa, e a educação e a capacitação pode fomentar essas perspectivas trazidas pela política por meio do envolvimento dos diversos atores na sua elaboração e implementação. Inclusive, né, Renata, vocês foram pioneiros lá atrás, porque vocês acabaram já iniciando esse processo de capacitação até com uma ferramenta digital, né? Como é que foi esse processo? Porque hoje está muito na moda a questão de EAD, mas antes essas ferramentas eram menos acessíveis, eram mais difíceis, e mesmo assim a ANA foi pioneira nesse sentido. Quando foi criada essa área de capacitação, né, que já tem 20 anos de história, as atividades eram desenvolvidas, não tinha um recurso alocado para as atividades, em geral elas eram apoiadas pelo Fundo de Ciência e Tecnologia, e a partir de 2011, 2012, já se iniciou a educação à distância dentro da agência, né, que aí, com isso, se ganhou escala, né, das atividades, e todas as atividades que eram desenvolvidas no âmbito presencial, elas tiveram esse aporte no âmbito da capacitação à distância. Então, a gente nunca deixou de fazer as formações presenciais, mas a gente passou a contar com a modalidade à distância, e
em 2020, com a questão da pandemia, a gente também incorporou os cursos remotos, a realização de webinários, jornadas de capacitação, e agora entra essa terceira frente voltada aí para os cursos remotos. Quando vocês começaram, quantos cursos eram e hoje quantos cursos estão disponíveis nessa plataforma para o pessoal? Quando a gente começou, que eram cursos presenciais, né, eu não vou saber te precisar exatamente o número de cursos, mas a gente tem disponível um Power BI dentro da página da Ana, que mostra toda essa evolução. Hoje a gente chega com uma oferta de mais de 50 cursos, nesse momento a gente tem inscrições abertas para 34 cursos, e ano passado, por exemplo, a gente formou 30 mil pessoas, então a gente está trabalhando aí com uma média de 30 mil pessoas, englobando a modalidade presencial, à distância e remota, e a gente percebe que essa demanda ela é cada vez maior e nos provoca para, né, aprimorar os cursos, ampliar o número de cursos ofertados, cada vez mais focar na qualidade desse conteúdo que é trabalhado com os diversos atores do sistema. E quais são as áreas que esses cursos englobam e como é feito a definição desses cursos, desses temas que vão ser disponibilizados por esse setor de capacitação da ANA? Como é que é feito todo esse trabalho? Ótima pergunta, Murilo. Acho que é importante destacar que a área de capacitação da ANA, ela foi feita e ela é estruturada a partir de um planejamento. Hoje a gente tem um documento denominado Desenvolve RH, que foi um documento elaborado a partir da gestão por competências e em diálogo com os diversos atores do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a gente chegou a 11 macrotemas. E a partir desses macrotemas, a gente foca o desenvolvimento e a estruturação dos nossos cursos. Então, esses temas, eles foram estruturados a partir das competências atribuídas aos entes do SINGRE, né? Isso foi feito com base em oficinas, em estudos dos marcos legais relacionados à Política Nacional de Recursos Hídricos, para que a nossa capacitação, ela fosse direcionada para esse aprimoramento dos atores que atuam no sistema. Então, a gente tem cursos relacionados a marcos legais, instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a questão de qualidade e quantidade de água, segurança de barragens é um tema que entrou com muita força a partir da Política Nacional de Segurança de Barragens, também temos temas relacionados à água e gênero, gestão participativa, políticas públicas, então é um cardápio muito diversificado, e eu sugiro que vocês acessem a nossa página para encontrar quais são os cursos que se encaixam melhor na trajetória de vida de vocês, né, e nos objetivos que vocês almejam aí no campo profissional e pessoal também. Foi bom você tocar nesse tema. Essas inscrições são feitas totalmente online. Como é que as pessoas devem proceder para chegar, né, até essa ferramenta aí da ANA? E se os cursos são todos gratuitos ou tem alguns que são pagos? Como é que funciona essa gestão? Todos os nossos cursos são gratuitos. Ano passado a gente fez uma mudança no acesso e para minimizar a evasão e facilitar o acesso aos cursos. Então, hoje você entra na nossa página, faz a sua inscrição e imediatamente você já pode iniciar a sua capacitação. E uma outra mudança que ocorreu em 2017 foi a oferta de vagas ilimitadas, que a gente tinha alta demanda e chegavam muitos e-mails de pessoas que não conseguiam se inscrever, a inscrição era os aprovados, os selecionados para fazer os cursos eram os primeiros cadastrados, e isso impedia que outras pessoas, né, fizessem o curso. Como o nosso objetivo é ampliar o conhecimento, é trazer cada vez mais pessoas para um diálogo e esse compromisso com o fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, essa oferta ilimitada foi muito importante para a ampliação da nossa capacitação. Tem algum curso, assim, que sempre chama mais atenção das pessoas lá dentro dos temas que vocês abordam? Qual que você consegue elencar para nós? Qual que seria o tema que mais chama a atenção das pessoas? Um tema que chama muita atenção e que a gente sempre tem um recorde de inscrições é a hidrologia. Hidrologia, ele tem muitos inscritos, uma procura bem extensa, por isso que nesse momento a gente está contratando um consultor para estruturar uma trilha
aprendizagem com o tema da hidrologia e também trazer uma maior aplicabilidade a esse curso, né? Isso, ao mesmo tempo que ele é o mais acessado, a gente também tem essas contribuições nas nossas avaliações de tornar o curso mais aplicável à realidade das pessoas que estão no dia a dia trabalhando com o tema. E também fazer um escalonamento, né, quando a gente fala de hidrologia, é um tema muito complexo, e cada ente do SINGRE precisa ter um nível de aprofundamento em relação ao tema da hidrologia. Então, a gente quer estruturar essa trilha para fazer uma oferta direcionada para os diversos públicos que atuam com o tema. Foi bom você tocar nesse assunto. Vamos pegar aqui o nosso público do projeto Gota d'Água, né? São professoras, educadores. Se você tivesse que dar uma sugestão para eles agora, qual curso eles deveriam começar lá pelo site de capacitação da Ana? Qual que você sugeriria? Eu sugeriria o Água em Curso. Ele é um curso feito para o professor, para que o professor tenha acesso a ferramentas que podem auxiliar o seu trabalho dentro do espaço escolar. Então, acho que é um primeiro ponto de partida. E a partir, né, do seu interesse dentro desse curso, ele pode acessar outros temas que ele considerar mais relevante. E, Renata, quando vocês... Vamos voltar um pouquinho lá naquele processo de elaboração dos cursos. Quando vocês determinam assim, vamos fazer um curso sobre o tema X, é feito um teste com alguns selecionados antes de subir esse curso na plataforma? Como que é o processo de estruturação desses cursos? Então, para a gente chegar a um curso pronto, né, tem um caminho longo. O primeiro, que é o nosso maior desafio, é a produção do conteúdo. Então, a gente faz a contratação de um consultor, ou a gente conta com a expertise da nossa equipe, para estruturar esse conteúdo e já numa linguagem pedagógica. E quando a gente faz a contratação de um consultor, a gente publica um termo de referência, faz uma chamada pública e contrata a pessoa mais apta para a produção, né, do conteúdo que a gente quer desenvolver. Após a estruturação desse conteúdo, a gente encaminha para a empresa hoje contratada, né, na verdade, para a Unesp, que a gente tem uma parceria hoje para fazer a transposição desse conteúdo para a linguagem à distância. E é nessa transposição que a gente tem que ter o cuidado de adaptar a linguagem para o público específico do curso e fazer com que ele seja cada vez mais atrativo, né, para que facilite a aprendizagem. E aí a gente, como você mencionou, né, tem inscrições abertas lá para alguns temas. Alterna, então, esse período de inscrição para cada curso. Os presenciais agora, eu suponho que estão interrompidos por conta do processo de pandemia que a gente está passando, né? Então, não há cursos presenciais. Como funciona esse período de inscrição, então? Então, as pessoas devem acompanhar exclusivamente pelo site, ou se existe uma newsletter que as pessoas podem se cadastrar para receber informações e atualidades sobre os cursos de capacitação? Nesse momento, a gente tem 34 cursos ofertados, 2 deles com tutoria, e a gente normalmente faz a divulgação desses cursos por meio da assessoria de comunicação, nas mídias sociais da ANA, e uma outra estratégia que a gente adotou recentemente, até para minimizar a evasão, é uma divulgação direcionada para os públicos específicos do curso. Então, seria muito interessante que a gente passe a contar também com a rede do projeto Gota d'Água para fazer essa divulgação mais direcionada para os cursos. E a gente está, nesse momento, muitos dos nossos cursos eram feitos em Flash, e o Flash deixou de rodar. Então, a gente não tem mais. Não tem mais. Eu não sei se muitos conhecem a questão do Flash, que era uma forma de estruturação de cursos para disponibilização no Moodle, e com isso a gente vai destinar o ano de 2021 para fazer a atualização dos nossos cursos, para estruturar novos cursos e para olhar, revisitar o Desenvolve RH e identificar quais macrotemas que a gente precisa investir esforços na produção de conteúdos e na divulgação de novos cursos. Inclusive, essa questão que você colocou do Flash, como é que é feita essa questão? Existem muitos problemas de compatibilidade de computadores lá no sistema de capacitação de vocês, ou não? É somente agora
essa questão do Flash mesmo, que deixou de existir, né? Hoje em dia está se usando muito o HTML2, acho que eles costumam chamar aí o pessoal de design. Somente esse problema que vocês estão tendo, ou já teve outros problemas aí com a ferramenta, e como que vocês solucionaram esses problemas? A gente nunca tivemos, assim, né, muitos problemas em relação a ferramentas, mas a gente, né, a dinâmica do mundo virtual, ele tem sido, né, muito, as mudanças têm sido muito rápidas. Então, hoje a gente vê a necessidade de tornar todos os cursos responsivos, ou seja, fazer com que as pessoas podem acessá-los por meio de tablets e celulares. A gente entende que a paciência e o tempo das pessoas estão mais reduzidos, então a gente precisa trabalhar ainda mais o conteúdo para, né, extrair o que é de essencial e focar também numa provocação de reflexão em relação ao tema. Tenho notado isso. Quanto dura cada curso? Vocês têm um limite de, por exemplo... A maior parte dos cursos é de 30 horas, 40, 50, 60 horas. Mas a gente isso, quer... exato. Mas e a aula específica? Hoje tem lá uma aula disponível. Quanto dura, mais ou menos, a média daquelas aulas que vocês disponibilizam? A maior parte dos nossos cursos, praticamente todos, com exceção de um recente que a gente lançou sobre o SNI, são materiais em flash e PDFs, então não são videoaulas. Então, isso é outro componente que a gente quer agregar mais aos cursos. Ter falas, né, para a pessoa não ficar só no texto ou só na tela, mas diversificar essas diversas linguagens. Então, trazer mais videoaulas, falas de especialistas, remeter a objetos educacionais sobre aquele tema já existentes, fazer textos hiperlinkados para que a pessoa vá se aprofundando a partir da sua necessidade e demanda, né? Então, a gente traz o básico, o essencial em relação a um determinado tema, dando dicas e, né, nos remetendo aí a outros objetos educacionais. Então, é esse o desafio que a gente encontra hoje. E, Renata, vocês fazem um acompanhamento, porque a gente nota também que algumas pessoas com essa onda agora de curso digital, de EAD, muitas vezes faz a inscrição, começa a fazer as aulas e, de repente, não conclui o curso, não aparece ou não tira o certificado. Vocês fazem um controle dessa evasão e como que vocês combatem essa evasão? Fazemos. A nossa evasão ela não é tão alta, né, perto da média das diversas instituições que atuam com a educação à distância, e a gente tem adotado frequentemente estratégias para minimizar essa evasão. Acho que uma primeira estratégia é tornar esses cursos mais atrativos, né, mais interativos, que é um grande desafio você promover essa interatividade, né, no espaço virtual e à distância. A outra estratégia é enviar mensagens periódicas, né, relembrando a importância das pessoas darem continuidade e finalizarem os seus cursos. Essa questão de inscrição e acesso imediato, ela foi uma estratégia importante, porque a gente tem um elevado número de pessoas que não entra na plataforma, ele faz a sua inscrição e não inicia o curso. Esse percentual é praticamente o mesmo do nosso número de evasão. Então, a gente buscou adotar estratégias para minimizar, né, esse número de pessoas que nunca acessam. E ano passado a gente teve uma evolução muito interessante, assim, em relação aos aprovados, a gente aumentou de 47% para 64%, pessoas que, né, são aprovadas, a questão do aproveitamento. A desistência, a gente reduziu de 53% para 36%, e a gente ampliou em 10% o número de pessoas que... A gente reduziu em 10% o número de pessoas que nunca acessaram a plataforma. Então, acho que a estratégia é fazer cursos com tutoria, cursos mais interativos, fazer divulgações direcionadas para o público do curso, né? Quanto maior o seu interesse em relação àquele tema, maior a chance de você finalizar, fazer chamadas periódicas para a pessoa, né, encerrar. Tem alguma classe hidrográfica que vamos dizer assim, a mais CDF, vamos dizer assim, aquela que participa mais dos cursos de capacitação? A gente percebe que tem o Sudeste, né, eles
participam bastante, né? Vou falar que PCJ, a gente não tem esse retrato por bacia, mas por região, por estado. Então, Sudeste, Centro-Oeste, região Nordeste também. O Norte um pouco menos, né, em alguns momentos, porque acho que quando a gente tem relações mais associadas ao conflito, a gente percebe uma busca maior, né? Então, o Norte ele tem maior interesse por questões relacionadas à qualidade, ao saneamento, então isso varia também em relação aos temas tratados. Você mencionou, Renata, que no começo dessa área de capacitação na ANA, vocês faziam parcerias com outras instituições, né? Isso permanece ainda hoje? Vocês têm parcerias para a realização de cursos específicos ou até mesmo para toda essa área? Permanece, né? Não tem como a gente trabalhar com esse desafio de capacitar o SINGRE sem contar com diversos parceiros. Então, por meio da nossa formação avançada e dos mestrados profissionais que a gente apoia, a gente conta com uma parceria de mais de 50 universidades. A gente tem projeto de cooperação com a Unesco, onde isso nos ajuda a produção de diversos conteúdos. A gente também... Inclusive, né, Renata, essa parceria da Unesco agora está até surgindo aí, vislumbrando no horizonte muito próximo, uma parceria ANA-Unesco, consórcio PCJ, para a realização do curso sobre educação para a sustentabilidade. Que expectativas você tem sobre esse curso aí? A minha expectativa é muito alta. É o curso que a gente quer... Todos esses desafios que eu mencionei anteriormente, a gente quer buscar respostas nesse curso, porque a gente conta com a Unesco, com a área de educação da Unesco e de meio ambiente, a gente conta com o PCJ, que ele é pioneiro, né, em tudo que quando a gente fala de capacitação, vocês... né, tem já uma capacitação estruturada, vocês estão sempre preocupados em inovar na questão metodológica, de conteúdos, então a gente traz o olhar também de quem está atuando, né, numa bacia interestadual, um olhar da Unesco, um organismo internacional, e a ANA também com a sua expertise de educação à distância, e tratando de um tema tão relevante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e trazendo uma discussão de cada objetivo em torno do tema da água. Então, é muita riqueza junta, para a gente né, tentar fazer um curso que seja efetivamente diferenciado e que contribua com o dia a dia do professor que está ali em sala de aula, muitas das vezes tão sedentos por materiais, né, interessantes. Legal, vamos agora, eu queria convidar você para um quadro, Quem Leva Nota 10. Então, gente, eu vou colocar aqui a Renata numa situação aqui que ela vai ter que dizer se ela aprova ou não os nossos temas ou pessoas nesse teste, nesses exames. Então, eu vou pedir agora para a nossa produção projetar aqui para nós, para a Renata, a nossa lousa, onde esses exames desses temas ou pessoas estão ali, deixados ali para que a professora Renata escolha e faça a sua avaliação, a sua nota para esses temas. Então, Renata, vamos lá. Então, você escolhe um exame que você quer ver, esse exame pode ser uma pessoa ou um tema, e aí a gente vai ver que avaliação, que nota que você vai dar para esse exame. Vamos lá. Vou começar pelo número 7. 7. Então, vamos clicar aí no número 7. Conhecimento da população sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Qual é a nota que você dá para esse tema? Eu vou dar uma nota 6. Na verdade, até o nome SINGRE, ele não é de conhecimento da população. Então, assim, eu acho que a gente avançou bastante na área de capacitação, sobretudo junto aos atores que atuam diretamente na elaboração e implementação da política pública, mas quando a gente fala de população, a gente ainda tem muito que avançar, né, levando questões relacionadas ao SINGRE, o sistema em si, o que é um comitê de bacia, qual que é a bacia que, né, cada um reside. Eu acho que são perguntas muito básicas e que nem sempre são de conhecimento, né, da população em geral. Realmente esse é um grande desafio, de mostrar para as pessoas como funciona toda essa questão da água quando chega para elas, né? Porque elas pensam que não, que é só abrir a torneira, a água está lá, e desconhece todos esses entes que estão por detrás. Como você acha que a gente pode avançar nesse sentido de levar... Claro, o próprio curso aí da ANA, né, essa de capacitação, já é uma ferramenta, mas dá para a gente aprimorar mais em outros temas? Como que fazer a população
ter mais acesso ao que é o sistema de gerenciamento? Eu acho que são diversas estratégias, né, porque a gente fala aí de um país continental, então, quando elaborar e implementar políticas públicas com um país, né, com de realidades tão diferenciadas e com uma população tão ampla, é difícil você chegar na ponta, né, no território, no dia a dia de quem né, vive e reside, né, dentro de uma bacia hidrográfica. Então, acho que os nossos cursos, eles chegam aos gestores, chegam a, né, universitários e alguns estudantes, mas para que a gente alcance a população, primeiro a gente precisa atuar na formação de formadores, né, porque a ANA não vai conseguir chegar na ponta, o PCJ não vai conseguir, mas a gente pode fortalecer e potencializar grupos para que a gente estabeleça uma capilaridade que chegue, né, no bairro ali, né, no município. Exato. Essa é a outra frente é inserir esse tema dentro do espaço escolar de uma forma correta, né? Crítica, estruturada, já que a gente está falando aqui com a maior parte dos parceiros aí, que são professores e estão dentro do espaço escolar. Então, a gente tem que pensar estratégias não formais para fora da escola e também para dentro da escola. Como você já voltou aí para eu falar outro número, depois vamos escolher mais um exame aí agora. Você, o 7 já foi, não vale mais. Qual que é o próximo número? Número 3. Vamos lá para o número 3. Participação social na gestão da água. Você está vendo que hoje a gente está perguntando muito da participação das pessoas. Tá vendo? Sabia que poderia surgir algum tema para a gente dar essa continuidade. Então, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é uma política que, na sua estrutura, tem como premissa a participação social, eu vou dar a nota 8. A gente precisa reforçar que é uma política que conta com conselhos estaduais de recursos hídricos, com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que a gente tem comitês de bacia, né, agregando usuários, sociedade civil e poder público numa discussão, né, em torno da bacia hidrográfica. A gente tem instrumentos que fomentam essa participação, seja ele a estruturação de um plano, né, para planejar quais são as estratégias mais interessantes para mudar a realidade da bacia hidrográfica, a cobrança para trazer um subsídio financeiro para a implementação desse plano, o enquadramento para que a gente, né, acompanhe a qualidade, né, da água existente no território nacional e promova intervenções direcionadas a essa realidade. Então, é uma participação que a gente sempre pode ampliar, a gente sempre almeja a sua ampliação, mas é uma política pública que tem uma participação social que merece o seu reconhecimento e o seu destaque. Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso mural lá. Qual que é o próximo exame, o exame que você vai querer dar a nota? Vamos ver se o 10 é nota 10. Vamos para o 10, então. Boa pedida. Engajamento do público nos webinars da ANA. Como é que está essa participação social dentro desses webinars? E como vocês fazem para engajar cada vez mais pessoas? Eu vou dar nota 9. 9 porque a gente sempre pode melhorar. Porque os webinars da ANA foi uma surpresa, né, naquele momento em que a gente se deparava, né, todos em suas casas, diante de uma realidade super crítica, né, no contexto mundial, e a gente precisava manter uma conexão, né, com as pessoas que estão ali engajadas dentro, né, de uma preocupação com o cuidado com a água, e os webinars, ele envolveu 25 mil pessoas, e foi uma oportunidade da gente trazer os servidores para, né, discutirem temas relacionados ao seu trabalho, ao mesmo tempo ouvir as pessoas que estão, né, nos outros espaços. Os estados foram super parceiros, divulgaram também para os seus públicos, os comitês de bacias. Então, foi uma oportunidade da gente se manter junto enquanto sistema, enquanto rede, reforçar a nossa identidade, os nossos princípios e, né, e se fortalecer nesse processo. Então, eu vou dar uma nota 9, porque a gente sempre pode melhorar. Eu queria até aproveitar esse tema, Renata, eu sei que já voltamos ali para o quadro, mas a gente nota que o ano passado teve muitos webinars, né? Vocês notaram que houve um certo cansaço da audiência no finalzinho de 2020 desse formato? Vocês têm pensado em alguma alteração desse formato agora para 2021? Então, a gente notou, a gente manteve uma frequência de webinars
semanais, né? Isso foi uma loucura, mas que a gente conseguiu manter, foi muito interessante. O primeiro, a gente teve mais de 1.000 inscritos. Porque tinham poucas pessoas fazendo webinars, né? A gente começou muito rápido. Em abril, a gente já estava, vamos discutir capacitação, vamos fazer semanalmente, e a cada semana a gente ia encontrando temas importantes, e no final do ano a gente tinha uma média entre 200, 100, a gente manteve uma constância, mas, obviamente, essa paciência, né, as pessoas já estavam o dia inteiro na internet, até eu fiquei assim, eu não aguentava nem, antes eu estava querendo ver todas as lives, todos os webinars, e aí a gente encerrou com um webinar que falou da saúde emocional das pessoas, né, a gente contratou um psicólogo, e aí a gente conseguiu ampliar esse número para quase 400 pessoas, que a gente mudou um pouco o foco, né, porque eu acho que a gente já tinha esgotado os temas mais importantes do SINGRE, seja a ANA, né, e outros, a BRH Hidro, a ABS, foram PCJ, todo mundo estava fazendo, né, webinars, os estados, e aí chegou no final do ano a gente tinha esgotado. E aí esse ano a gente chega com a jornada de capacitação, onde a gente ampliou o tempo para 3 horas, ampliou também, a gente faz a cada mês, uma vez por mês, não é mais semanalmente, e o primeiro a gente contou com 615 pessoas, então as pessoas, elas estão motivadas, né, é um momento de conexão, a gente traz agora falas dos estados, dos comitês de bacias, de outros conselhos, de outros sistemas, e a gente está trazendo temas mais específicos, né, enquanto ano passado a gente discutiu instrumentos, cobrança, outorga, Plano Nacional de Recursos Hídricos, esse ano a gente está discutindo a execução orçamentária, os limites, né, então a gente fez um encadeamento temático para aprofundar um pouco mais o tema. Então, acho que a gente precisa, por exemplo, a estrutura que vocês estão fazendo nessa entrevista, ela é muito interessante, porque ela traz outras dinâmicas, né, então você varia um pouco o mesmo roteiro, a mesma metodologia. Para tentar não cansar, né? Porque, como você mesmo disse, as pessoas já estão o dia inteiro na internet. Você tem que ter um conteúdo rico e também mudar as dinâmicas para prender mais atenção, porque a gente está competindo agora com um monte de outras ferramentas que a gente não imaginava. A gente compete com o site da internet de notícia, compete com as mídias sociais, é desafiador mesmo. Mas vamos... Só para fechar, porque eu sei que tem vários números, o que a gente tem visto aí nos chats é que também é interessante a gente não esquecer do remoto. Do remoto que eu falo é momentos onde o público possa se manifestar, né, até com câmera, momentos menores, com, né, mais diálogo também. Então, a gente tem o webinar que tem um público mais difuso, vamos dizer, mas não podemos esquecer desses processos educativos também mais direcionados né, e que reforcem mais a interação e a troca. Com certeza, a participação das pessoas é importantíssima. Vamos lá, vamos escolher mais um número aí. Você já falou o 7, o 3 e o 10. Número 1. Vamos lá para o número 1, então, vamos ver qual que é o tema da vez. Novo marco legal do saneamento básico. Esse tema aí tá dando o que falar, né, Renata? Tá. Então, eu daria para esse tema, como ele é um tema novo, né, que é recente, a ANA assume esse papel de reguladora do saneamento em 2020, então eu vou dar número 8. Por que 8? Porque o marco, ele traz diversos desafios, né, ele almeja o alcance da universalização do saneamento, que é efetivamente um problema real do Brasil, sobretudo quando a gente fala de qualidade de água, né, da água como um direito, mas alcançar esse objetivo vai depender da forma que a gente implementar o novo marco legal de saneamento básico, né? Então, ele surge com esse desafio, e para que a gente alcance a nota 10 vai depender muito da nossa forma de implementação, da capacidade da ANA, da governança, né, no estabelecimento das normas de referência, né, fazer com que essas normas de referência tenham essa preocupação, né, da água como direito, da universalização da água. Então, acho que é uma oportunidade que está posta para a gente minimizar o cenário em relação ao saneamento no Brasil. Legal, vamos voltar lá para o nosso quadro. Mais um número aí, então, 7, 3, 10 e 1 já foi.
Então, número 9. Número 9, vamos ver. 9, gestão da água no Brasil. Qual que é a nota que você daria para a gestão, sendo que muitas pessoas falam aí de que somos referência aí até nos fóruns internacionais, né, de debates. Como é que você avalia essa questão da gestão da água? Como você mencionou, o Brasil é referência. Eu daria nota 10, né, porque eu ainda não dei nota 10. A gente sempre pode melhorar, mas eu acho que esse é um ponto que a gente avançou bastante. A Ana, ela cada vez mais, ela traz estudos que retratam o cenário da água no Brasil, e a partir dessa conjuntura, a gente pode direcionar as políticas públicas. A gente avançou em vários instrumentos, né, precisamos melhorar bastante. A gente tem praticamente a questão da estruturação de planos de recursos hídricos bem avançada, a questão da cobrança ainda tem muito a se avançar, a questão do enquadramento também, o sistema, eu acho que hoje a gente tem muitas informações, a gente sabe, né, como eu mencionei no início da fala, qual que é a realidade, né, das nossas águas brasileiras. Então, a gente tem um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que ele, de alguma forma, ele funciona como sistema, né? A gente tem o governo federal, governos estaduais trabalhando nessa gestão da água, e a gente tem, né, também avanços diferenciados, quando a gente vai falar, né, quando a gente entra na questão dos territórios, das regiões. Então, para não dar 10 para tudo, acho que a gente tem uma nota 10, porque a gente avançou bastante, mas se a gente for olhar territorialmente, esse número tem uma variação maior. Tem ainda muitos desafios por aí, né? E quando a gente começa a entrar num cenário de conflitos, né, essa necessidade por uma boa gestão, ela vai se tornando cada vez mais importante. Vamos lá então, Renata, temos ainda alguns exames aí para a gente avaliar, para você dar sua nota aí. Qual número 6. 6? Já foi? Número 6. Ixi, vamos lá. Política de educação ambiental no Brasil, Renata. Você é a melhor pessoa para dar uma nota sobre essa questão. Hoje? Hoje, né? Eu daria uma nota 7. 7, porque eu acho que quando a gente fala de uma política tem... 7 não, vou dar 6, tá? Vou diminuir um pouquinho. Olha, reduziu. Vou reduzir. Porque tem diversas frentes, né, quando a gente vai avaliar, né, a implementação de uma política. Acho que a primeira é na questão institucional. Então, a política, ela é uma política também que é referência para o mundo, acho que isso merece destaque, é uma política que ela traz muitos princípios e objetivos calcados numa perspectiva crítica e transformadora, né, trazendo a educação ambiental como um eixo estruturante para a implementação das demais políticas. Ela nasce também com a ideia do Ministério do Meio Ambiente trabalhar junto com o Ministério da Educação por meio de um órgão gestor, onde a gente não separa o que é escola e o que não é escola, mas que a gente, né, desenvolva políticas integradas, quebrando o muro das escolas e fazendo essa conexão, né, escola e sociedade. Então, ela traz muitos aspectos que merecem destaque. É uma política que ela nasce de uma luta histórica, ela foi estruturada por grandes educadores, ambientalistas, então é uma política que merecia uma nota 10. Mas quando a gente vai olhar para a sua implementação, essa nota, né, se reduz. A sua implementação no espaço escolar, ela ainda é um grande desafio, a gente não conseguiu fazer com que a educação fosse implementada de forma transversal dentro do espaço escolar, e aí a gente tem diversas questões que culminaram nisso, até porque a gente está falando, a gente está discutindo a educação em si, a gente precisa ainda falar que é uma educação ambiental, mas o que a gente quer é uma educação de qualidade, uma educação que realmente forme o cidadão, que faça com que ele tenha uma compreensão, né, da relação, assim, da relação das assimetrias que se encontram no território, né, de todos os aspectos relacionados à questão ambiental. Então, a gente tem algumas iniciativas que merecem destaque de educação ambiental dentro da escola, mas ela ainda não se materializou
em uma perspectiva transversal e crítica. Então, a gente precisa ainda avançar bastante. Quando a gente vai falar do tema da água também dentro do espaço escolar, isso também se repete. Legal quando você fala essa questão do senso crítico, que a gente vive hoje, pelo menos eu sinto essa questão, uma dificuldade do debate crítico na sociedade, principalmente por essa questão das fake news em mídias sociais. A gente tem, eu vejo que isso é um grande desafio para não somente a educação ambiental, mas para a educação como um todo. Como que você avalia também essa questão de tempo todo, como combater essa questão de mídia social com fake news dentro da sala de aula? Então, aí que a educação ambiental ela se torna ainda mais importante nesse momento, porque, para a gente, a educação ambiental ela não é um consenso, né? Eu vou só voltar um pouquinho, que eu acho que é uma fragilidade da política. Existem diversas concepções de educação ambiental, então o professor ele não tem subsídios que traga todos os elementos para ele incorporar a educação ambiental dentro do seu espaço escolar. Tem professor que já tem isso, mas tem outros professores que acabam sendo influenciados pelo senso comum mesmo. Então, eu vou explicar sobre meio ambiente, é isso que é educação ambiental. Mas aí, para trazer essa perspectiva mais crítica, como você mencionou, eu acho que o que a gente pode ajudar como, sistema, como diversas instituições que estão trabalhando na área de capacitação, com a elaboração de objetos educacionais que tragam essa perspectiva crítica. Então, eu não vou trazer opinião de um lado ou de outro, mas eu vou trazer diversas perspectivas e fomentar essa discussão dentro do espaço escolar. Ao invés de eu estruturar um jogo específico, eu vou trazer ferramentas para que o professor construa esses jogos com seus estudantes. Ao invés de eu afirmar diversas questões relacionadas à escassez de água, qualidade e quantidade de água, eu vou promover projetos que sejam trabalhados por diversas disciplinas, pesquisas, resgates históricos aí dos nossas águas, de diversos rios, como que ele era antes, como ele é hoje, e a partir desses projetos, dessas ações mais integradas, a gente traz esse debate crítico. E aí, se a gente tem essa base crítica, as pessoas ficam mais protegidas de fake news, né? Com certeza. Renata, a gente está um pouco com o nosso tempo estourado, mas eu vou pedir para você fazer a última pergunta aí, ver o nosso último teste, o último exame para você dar a sua nota, porque depois nós temos que ir para um próximo quadro. Então, escolha o último número aí para a gente verificar para quem você vai dar sua nota 10 ou não, né? Número 2. Número 2, então. Vamos ver. Colaboradores do setor de capacitação da ANA. Então, eu vou dar eu vou dar nota 8, porque, assim, os nossos colaboradores merecem nota 10, mas a gente ainda precisa fazer mais conexões, mais parcerias, para que a gente alcance esse nosso universo, que é todo o sistema, um sistema inteiro, e se a gente quer avançar na sociedade, esse número se amplifica ainda mais. A gente incorporou aí a questão da capacitação em segurança de barragens, e ano passado a capacitação no âmbito do novo marco regulatório. Então, são muitos desafios, e com certeza a ANA não vai conseguir atuar sozinha. Então, a gente precisa cada vez mais ampliar esses colaboradores, cada um entrar com a sua parte que tem de melhor, para que a gente una esforços para cada vez mais implementar e estruturar políticas estruturantes e que culminem aí na transformação. Bom, Renata, você sabe que a gente pediu para os nossos participantes do projeto Gota d'Água que nos enviassem perguntas para você. Então, mandou aqui e-mail marketing, acionamos o nosso grupo de WhatsApp, falamos que você ia vir, as pessoas ficaram bastante animadas, querem fazer perguntas para você. Então, a gente fez uma curadoria e selecionamos aqui 5 perguntinhas para que você responda e atenda ao nosso pessoal que está participando, está nos assistindo agora do Gota d'Água. Então, temos aí 5 perguntas, você pode escolhê-las aleatoriamente, da forma como você quiser, que a gente vai abrir aqui para ver quem está fazendo a pergunta e qual que é o tema dessa pergunta. Vou começar pela galera do fundão aqui, pergunta 4.
Você era da galera do fundão, senti aí. Vamos ver qual que é a pergunta, então. Está vindo de lá da Érica Salazar Sanches Manuel, da Prefeitura de Nova Odessa. Ela pergunta o seguinte: existe alguma previsão para o lançamento do curso EAD da parceria entre a Unesco e consórcio? Então, Érica, assim, eu acho que eu também estou ansiosa por esse curso, mas como eu mencionei, para a gente chegar no curso, existem várias etapas, a gente está nesse momento, iniciando a produção, né, do conteúdo do curso. A gente contratou o Pedro Jacob, que vocês devem conhecer, então a gente vai iniciar essa produção nos próximos 5, 6 meses, depois a gente vai fazer a transposição para a linguagem à distância. Então, tudo indica que até dezembro a gente consiga lançar esse curso. Então, vai ser lá para o final do ano, guardem aí a ansiedade de vocês, mas enquanto esse curso não chega, eu sugiro que você acesse a página da Unesco, que foram lançados guias que também dão diversas dicas de como você trabalhar o ODS dentro do espaço escolar. E esse curso, ele nasce um pouco, né, ele nasce com a intenção de pegar esses guias e facilitar a chegada dos guias, né, para os professores. Então, enquanto o curso não fica pronto, acessa a página da Unesco, tem videozinhos de 1 minuto também falando dos ODS, e tem os guias para orientar o trabalho de vocês dentro da escola. Vamos lá, Renata, temos aí mais pessoas que nos enviaram perguntas e que querem aí saber mais informações com você. Você já respondeu a 4, qual que é a próxima? Agora a pergunta 1. A número 1, vamos lá ver a pergunta número 1. É da Bruna Dinardes, estagiária aqui do consórcio PCJ. Quais cursos estão disponíveis para professores do ensino fundamental, que são o maior público do projeto Gota d'Água? Oi, Bruna, obrigada aí pela sua pergunta. A gente tem o curso Água em Curso, que ele é voltado para professores, mas eu também vou aproveitar a oportunidade para indicar outros materiais estruturados para esse público. A gente fez uma parceria com a CAPES, onde foram produzidos 40 objetos educacionais sobre o tema da água, e esses materiais estão consolidados num catálogo de materiais para o ensino básico. Então, eu sugiro que você também acesse a página da Ana para acessar esses materiais, e também acesse o portal do Proficiamb, que é um mestrado profissional apoiado pela Ana, na área de ciências ambientais, para professores, e dentro da página do Proficiamb tem diversos projetos de conclusão de curso. Como é um mestrado profissional, a pessoa precisa entregar, né, um material específico que tem aplicabilidade no sistema, então ali também tem muitos materiais sobre o tema da água que podem ser usados dentro da sala de aula. Então vamos lá, vamos voltar para as perguntas. Aí. Pergunta número 2. Para que a gente consiga responder todos. Vamos lá no 2, então. 2 está vindo da Vanessa Malta, ela é aluna da Universidade de Campinas, a Unicamp. Ela está perguntando o seguinte: os cursos disponíveis emitem certificado que pode ser usado pelos estudantes na obtenção de créditos especiais na faculdade? Então, a gente emite certificado. Se pode usar para obtenção de créditos, vai depender das regras da sua faculdade, né? Então, sugiro que você entre em contato com a sua faculdade e identifique quais são as formas de obtenção desses créditos especiais. Mas a gente emite um certificado apresentando a data, né, que você fez o curso e o número de horas do curso. Legal, então vamos voltar lá. Vamos agora. Qual que é a pergunta? Tem a 3 e a 5. Vamos para 5. Fundão, vamos lá para o fundão. Como que a Ana se posicionará na capacitação dos profissionais para implementar o novo marco do saneamento básico? Quem está perguntando é o Luiz Coelho de Magalhães Botelho, da Engenharia Consulta. Obrigada, Luiz, pela pergunta. O novo marco, ele traz a atribuição da Ana desenvolver a capacitação de recursos humanos em relação ao marco, né, à regulação do saneamento, e a gente está, nesse momento, estruturando um plano de capacitação em regulação do saneamento. Mas é importante destacar que esse plano ele tem um objetivo
focado para a regulação do saneamento, e como público prioritário as agências infranacionais de saneamento, também, né, as prestadoras de serviço. Então, é um plano que, nesse primeiro momento, ele vai focar para a regulação, até para que a gente faça com que esse plano ele contribua com a governança também, né, da ANA em relação às agências infranacionais. Então, chegarão vários cursos, esse ano a gente já tem a previsão de lançar alguns à distância, outros remotos, e todos voltados para a questão da regulação. Então, vamos lá voltar agora, só sobrou a pergunta 3. Vamos para o do meio. Vamos para o pessoal do meio. Está vindo da professora Edilena Bonfim de Oliveira Pereira. Ela pergunta, existe algum curso sobre o papel dos oceanos na absorção do CO2 atmosférico? Edilene, infelizmente a gente não tem um curso específico sobre esse tema, até porque a gente, né, tem, quando eu mencionei a questão do Desenvolve RH, são muitos macrotemas definidos que a gente tem que atender, então a gente não conseguiu ainda chegar nesse nível de especificidade quando a gente fala da Agência Nacional de Águas, né? Mas ficaremos atentos aí à sua demanda e quem sabe, né, a gente consegue chegar aí a esse tema de uma forma mais específica. É um tema muito específico esse, né? Talvez ele seja abordado de uma forma transversal em algum dos cursos, né? Mas não tem um tema especificamente sobre essa questão. Tem algum lugar que possa, talvez na Unesco, talvez tenha alguma coisa, né, Renata? Mas eu também não sei precisar exatamente um local que tem um curso assim. Eu até pensei para indicar, mas eu realmente também não... Mas acompanha aí, né, vamos sugerir aí, de acompanhar, seja a Unesco ou a própria ONU, deve ter algum tema, a ONU bastante, no site oficial da ONU Brasil, deve ter temas ligados aí com essa área, certamente da questão de CO2 e também de questão dos oceanos, tem ali um trabalho bem forte na ONU sobre isso. Fica verdade. Para acessar o site da ONU Brasil, que certamente tem alguma coisa voltada nesse sentido. Bom, Renata, com essas perguntas, então, com esses quadros, a gente conclui aqui a sua participação. Foi um prazer enorme recebê-la aqui conosco, né, de trazer esse conhecimento todo dessa interação de educação, de capacitação que a gente tanto está precisando no nosso país. Sinta-se sempre bem-vinda a participar aqui dos eventos do consórcio PCJ, de toda a bacia do PCJ, você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição para que a gente cada vez mais fortaleça essa rede de colaboradores. Eu acho que o nosso objetivo ele é o mesmo, é fazer com que a gente alcance aí um acesso em quantidade e qualidade, né, para todos. E são muitos desafios, a gente sabe, né? E quem está na sala de aula, esses desafios são ainda maiores, ainda mais num momento de pandemia. Então, a gente precisa unir esforços. Eu acho que essa iniciativa ela é muito importante para que a gente consolide essa rede de pessoas, né, que queiram aí fazer uma discussão mais crítica em relação ao tema da água, né? Trabalhar esse tema no dia a dia do espaço, né, do espaço escolar. Para encerrar, né, indo para os finalmente dos finalmentes, eu queria que você respondesse uma pergunta. A gente está aí, os objetivos do desenvolvimento sustentável têm aí como horizonte até 2030, é desafiador atingir esses objetivos nessa década que a gente tem aqui, né, essa próxima década. Você acredita que a educação é o caminho para nós conseguirmos atingir o máximo possível dos objetivos do desenvolvimento sustentável e de que maneira você acha que a gente tem que trabalhar dentro da educação com as professoras em sala de aula esse tema da Agenda 2030 para tentarmos mudar o mundo que a gente quer a partir da próxima década? Com certeza, assim, se eu fosse colocar um tema no centro, né, dos ODS, porque quem trabalha com mudança do clima, eu coloco mudança do clima, quem trabalha com água, eu trabalho com educação e água, né, então acho que são temas muito importantes. A questão da educação, ela não foi tão bem trabalhada nos ODS, quando você vai olhar para as metas estabelecidas, elas estão restritas
né, a qualidade do ensino, que é importante, mas eu acho que tem várias outras metas que deveriam ser incorporadas, porque não tem como a gente falar de mudança do clima, a gente está falando de uma mudança cultural, né? A gente está falando de outro paradigma, de outra relação sociedade e natureza, e é só a partir da educação, né, como Paulo Freire falava, a educação sozinha não muda o mundo, mas sem ela, né, essa mudança não será possível. Então, eu acho que nós, como educadores, temos um grande trabalho a seguir e um trabalho importante aí nessa mudança, para que a gente almeje aí uma mudança relacionada aos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, é um grande desafio. A gente tem a BNCC, que também traz algumas oportunidades de trabalho dentro do espaço escolar. Então, a gente precisa atuar de forma conjunta, né? Porque tem um momento oficial de educação, que é a escola, mas as pessoas também, quando saem da escola, elas também, né, estão ali formando, né, a sua identidade. Então, a gente também precisa inserir essa intencionalidade educadora em outros espaços. Então, né, esse trabalho coletivo é muito importante nesse sentido. E é isso daí. Vamos correr atrás do tempo, porque 2030 está logo aí. Obrigado mais uma vez, Renata Maranhão. Senhoras e senhores, essa foi Renata Maranhão, da capacitação do Singre e da Ana, que abrilhantou aqui conosco esse momento aqui de debates e discussões em torno do poder da educação. Obrigado, Renata. Até a próxima. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, e ficou conosco aqui durante todo esse tempo da entrevista junto da Renata, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Não percam a agenda de atividades previstas pelo projeto Gota d'Água, hein? Ainda tem muitas novidades por vir, fiquem atentos ao site do consórcio PCJ em www.agua.org.br. Um forte abraço a todos e nos vemos até a próxima.